Amós e o grito de Deus antes do juízo final. Você está ouvindo? Está preparado para o vídeo de hoje? Estamos em uma continuação de uma série de vídeos sobre Amós e Jeremias. Existe um momento em que Deus começa a falar mais alto, queridos irmãos. Ah, Cláudia, por quê? Não é porque ele mudou, né? Mas é porque as pessoas pararam de ouvir. E aí foi exatamente isso que aconteceu no tempo do livro de Amós. As pessoas pararam de ouvir. Amós, ele se levanta como um homem simples, um homem sem título, um homem sem posição, sem influência alguma. E ele é levantado para confrontar uma nação inteira, a nação de Israel, as 10 tribos que haviam sido divididas. Mas o que mais nos assusta é que a mensagem dele não ficou no passado, queridos irmãos. Se você escutar Amós falando, você vai dizer: Amós está entre nós de novo, mas a mensagem dele é verdadeira. Ela está até hoje ecoando no nosso sistema agora. A pergunta certa a se fazer é: você está ouvindo a voz de Deus ou fazendo de conta que não ouve mais? Existem pessoas que não ouvem mais a voz de Deus, porque elas querem ouvir o que Deus é, porque elas querem ouvir aquilo que elas projetaram dentro de si. Então, quando Deus não fala o que elas querem ouvir, elas preferem não ouvir. E como estava Israel? Israel vivia um dos seus melhores momentos, nós já falamos isso. Economicamente, eles estavam fortes, cidades crescendo, luxo aumentando, e o povo dizia: estamos abençoados, estamos cheios de bênção, né? Assim que fala. Mas Deus dizia ao contrário. Deus dizia: vocês estão cegos. Alguns viviam em abundância, outros viviam em uma escassez, em uma vida de dificuldade, de vida de falta de tudo. Então, os ricos aproveitavam para explorar os que não tinham nada. A justiça era manipulada diante do Senhor. O certo virou errado. Mas isso, irmãos, não acaba assim. O povo continuava indo ao templo, ia adorar, ia servir ao Senhor, tudo bonitinho. No dia das festas, das luas novas, estavam lá. Continuavam oferecendo sacrifícios, continuavam cantando os louvores, seus hinos. Exatamente, irmãos, tudo parecia certo. Mas Deus, ele olha o interior do homem, porque dentro estavam podres. E aqui entra o choque da mensagem de Amós, que muitos não ouviram, não ouvem e não irão ouvir jamais, porque não atende às suas vontades. Amós, ele não era um sacerdote, não. Amós não era um profeta de carreira, não. O que ele era? Ele era boiadeiro, um homem do campo, alguém que ninguém escolheria jamais para estar ali. Mas Deus olha o coração do homem. Deus escolheu esse homem. E isso revela o poder de Deus na história. Deus não precisa, irmão, de status. Ele só precisa de disponibilidade, um coração adorador. Amós, ele vai sair do sul e vai para o norte. Ele vai deixar a tribo de Judá ali e vai para as 10 tribos, entrando num sistema religioso corrupto. E aí ele começa a falar sem filtro, sem medo, sem negociação, e ele declara a palavra de Deus. Hoje está meio complicado, né? Será que estamos no tempo de Amós? Vocês vendem o justo por prata e o pobre por um par de sandálias, gritava ele. Parecia louco para alguns. Isso, irmãos, não é uma crítica social, jamais. Isso é algo divino, é Deus mostrando aquilo que está no coração, a injustiça. Porque Deus estava dizendo: eu estou vendo tudo, nada está escondido diante do Senhor. Ele vê todas as coisas e ele vê o coração do homem.
Quando Samuel queria ungir, Deus falou, não é esse. Tem que ser aquele que Deus escolheu. Agora vem a parte mais forte dessa mensagem. Deus, através de Amós, ele dizia, eu odeio as festas de vocês. Que chocante. Como assim? Foi Deus que mandou fazer? Sim, Deus dizendo que odiava o culto. Mas por quê? Porque era vazio, era sem significado, era um ritual sem transformação, era aparência sem verdade. Deus não está neste negócio. Então vem uma declaração poderosa. Corra o juízo como águas. Está na palavra de Deus. E a justiça, como Deus não quer performance, belezas, extravagância, não. Deus quer justiça viva. Isso quebra totalmente a ideia de religiosidade, meus queridos irmãos, de coisa superficial. Que Deus mostra que não adianta cantar sem viver, não adianta orar sem obedecer, não adianta parecer sem ser. É isso que Deus traz na mensagem de Amós. A mensagem começa a ficar desconfortável, porque as pessoas querem ser, porque as pessoas querem status e não mudança. Aí fica desconfortável. Amós não traz só denúncia, ele traz um aviso, ele diz, o juízo está vindo aí. Mas o povo pensava, não vai acontecer nunca. Eles confiavam num sistema que foi montado para iludir. Eles acreditavam em uma estabilidade, eles acreditavam em uma tradição. E Deus não quer tradição, Deus quer muito mais. Mas eles ignoraram o alerta de um profeta que Deus trouxe. Isso é extremamente perigoso, porque quando o aviso é ignorado, o próximo passo é inevitável, porque Deus está preparando para aqueles que têm ouvido. Aqueles que têm ouvido, ouçam a voz de Deus. E Amós, ele vai deixando isso bem claro na sua ministração. Prepare-se para encontrar-se com o teu Deus. Nós precisamos nos preparar para encontrarmos com o nosso Deus. Isso não é simbolismo, isso não é achismo. Isso é uma chamada direta do Senhor para que nós nos achemos preparados para o encontro com Ele em qualquer momento, em qualquer estado, na hora que seja. Agora deixa eu te perguntar algo, meu irmão. Isso parece que está distante da nossa realidade? Ou parece exatamente o mundo de hoje? Me diz aí. Pensa comigo. Como o mundo está? Escute algo, irmãos, que eu quero te falar agora. Amós, ele não se encaixou naquela sociedade, ele não se encaixou naquele sistema, exatamente porque ele trouxe a palavra genuína. Então, queridos irmãos, hoje muitos não vão se encaixar na sociedade atual, porque a sua mensagem diverge do que o sistema quer hoje. Mas é a mensagem que vem do alto que transforma os corações. Deus, ele quer novidade de vida. Deus, ele quer mudança, ele quer restauração. Quando nós falamos de conversão, nós falamos de uma pessoa que estava numa direção, ela muda e passa para outra. Amós, ele com toda a sua dificuldade, da sua simplicidade, ele consegue trazer a mensagem. A mensagem não foi aceita por muitos por causa dos seus corações e porque muitas pessoas não querem mudar de vida, não querem mudar de posição. Essa mensagem que eu estou dizendo hoje, muitos não querem ouvir e muitos querem passar longe dela, porque não traz alegria para o seu coração, porque diz, muda de vida. Mas essa mudança que o Senhor convida é uma mudança para que pessoas sejam preservadas
de um juízo que vem sobre a terra. Amós é um profeta que ele vai se encaixar perfeitamente com Jeremias. Não parece, mas quase 2 séculos separa Amós de Jeremias. Mas Jeremias vai encontrar no livro de Amós uma dica que ele vai realizar nos seus dias. E essa dica fica para nós até o dia de hoje. Como a gente vê que Deus age realmente na vida do profeta. Quando Deus chama, ele honra. Quando Deus chama, ele garante. Quando Deus chama alguém para entregar a sua palavra, Deus vai honrando o tempo todo. Como ele está honrando Amós e Jeremias até hoje. Irmãos, aqui está bem quente, bem calor. Não sei se eu estou suando muito como eu estou, mas aqui está bem quente. Mas eu vou continuar a mensagem, que eu já comecei aqui, mas vou continuar aqui. Mas está bem calor aqui. Vamos continuar assim mesmo. Agora você pensa comigo como está esse mundo. As pessoas querendo crescer economicamente, querendo investir, querendo ter sucesso em diversas áreas, mas também a gente olha por outro lado, uma desigualdade extrema em todos os lugares. A religião está em alta, a religião virou celebridade. Mas, queridos irmãos, a transformação de vida está em baixa. Injustiça sendo normalizada. Isso não é só história, isso é um espelho de Amós. E talvez Amós não esteja só no passado, queridos irmãos, ele esteja agora no nosso meio, com muitos Amós se levantando para falar, lendo esse livro e trazendo de novo à tona. A voz de Amós está se levantando. O alerta, ele já começou. Mas, queridos irmãos, aqui está o problema. O povo não ouviu Amós. Eles ignoraram, eles continuaram vivendo novamente, como diz a palavra, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, como se nada fosse acontecer. Então, o que era o aviso virou uma realidade. É assim que Deus começa. Deus está nos avisando, mas virá a realidade. A história não termina aqui, porque anos depois, Deus vai levantar outro profeta, não para avisar, mas para chorar. Eu vou parar porque está muito barulho aqui, irmão. Enquanto tudo estava desmoronando, ele estava chorando. O nome dele é Jeremias. E foi muito pior que qualquer um pode imaginar. No próximo episódio você vai entender quando as pessoas não escutam o alerta e ignoram. O que vai acontecer? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Se falou ao seu coração, inscreva-se no canal agora, porque essa série é para abrir seus olhos. E não deixe de comentar aqui abaixo o que você achou aí desse vídeo, se é tempo de alerta, se é tempo de juízo, para que haja engajamento, deixe seu like, se puder, deixe o seu hype. E até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.